Já ouviu falar em planejamento patrimonial e sucessório? Depois da vinheta eu te conto um pouquinho. Roda a vinheta. Olá, sou o Dr. André Nardi, do escritório Nardi Feitosa Sociedade de Advogados. Hoje eu vou falar um pouquinho, tá? Pois é um tema muito amplo, gigantesco, né, de planejamento patrimonial e sucessório. Para que serve isso? Então vamos supor, por exemplo, que você tem alguns bens e você tem que pensar também quando você... Infelizmente ninguém gosta de falar disso, mas a gente tem que falar quando você falecer. Como que você organizou isso para os seus filhos, para os seus herdeiros, porque lá eles vão ter um custo muito alto. Então, há ferramentas que nós temos dentro do planejamento patrimonial e sucessório que pode minimizar os custos lá na frente. E não é só custos. Custo é uma das partes. A gente pode evitar litígio entre os herdeiros, que uma parte fique com mais do que a outra, embora a legislação ela proceda nesse sentido, dizendo que será dividido de forma igualitária, protegendo a legítima, que é aquela proteção que os herdeiros vão ter garantido 50% do patrimônio lá do patriarca, da matriarca, entendeu? Lá da família, vamos dizer assim, tá? Mas há ferramentas que a gente pode fazer isso. Hoje se vê muito falar de holding. Nem sempre a holding vai ser boa para você, tá? A gente tem outras ferramentas. Então, o que é o ideal fazer? É pensar no planejamento, em qual sentido? Eu gostaria, por exemplo, que os meus imóveis ficassem protegidos, por exemplo, contra qualquer problema que acontecesse, que evitasse um litígio lá na frente. Então tudo isso a gente tem que pensar, o que o nosso escritório vai fazer. A gente chama de método de tailor-made, que é aquele que a gente se adequa às dores do cliente, às necessidades específicas do cliente. Né? Tem escritório, né, que faz, vamos vender holding, porque para o escritório é bom, mas às vezes não está verificando aquela necessidade do cliente, está verificando a necessidade financeira do escritório, e não é assim que a coisa funciona. Então, o que nós gostamos de fazer? É estudar o caso a caso de cada cliente nosso, tá? Por exemplo, a gente pode falar aqui de uma blindagem relativa patrimonial, onde você coloca sim os seus imóveis dentro da holding. A holding nada mais é do que uma empresa, tá? Em que a gente vai colocar objeto social lá, que é a administração de bens móveis próprios, enfim. Esses bens vão ficar protegidos dentro de uma empresa limitada, onde ele dá uma proteção, né? Fica aqui, limitado. Então, se houver algum problema, por exemplo, esses bens estão aqui protegidos. É claro que essa proteção ela não é absoluta, ela é relativa. A gente não está falando de fraude, a gente está falando de uma proteção para algumas ocasiões da vida. Então, esse é um dos pontos. Outra coisa, se você tem, às vezes, alguns imóveis que você coloca em aluguel e você tributa isso na pessoa física, né? Porque obrigatoriamente você tem que tributar, você vai seguir a tabela de imposto de renda progressiva, que vai até 27,5%. Então, quer dizer, você pode pagar muito mais tributo na pessoa física quando você recebe esses aluguéis e deve tributar isso na sua declaração de imposto de renda. Então, você vai pagar imposto de renda bastante, valor alto. Então, se você coloca esses imóveis dentro de uma empresa, através de um sistema tributário chamado lucro presumido, por exemplo, você vai reduzir muito isso, tá? Muito esse valor. Mas tem que ter em consideração que é uma empresa que ela está constituída, você vai precisar de um contador também que consiga, um contador que conheça de holds, de planejamento junto com o advogado. É uma parceria, tá? Nada adianta o advogado deixar a casinha pronta, você manda para o contador e o contador não tem essa expertise nessa área, então precisa muito verificar essa situação. Então, quer dizer, é uma empresa que ela vai gerar um custo de contador mensal, né? Enfim, tem as obrigações acessórias dela serem entregues, então precisa colocar na balança o que seria bom ou não. Às vezes, fala assim, não, o meu intuito não é esse, o meu intuito é apenas evitar os litígios, enfim. A gente pode pensar, por exemplo, uma doação em vida, com algumas cláusulas restritivas, né? Cláusulas, por exemplo, de impenhorabilidade, né? Cláusulas de comproibição de venda, com cláusulas de reversão, né? São cláusulas que eu vou explicar mais para frente. Então, assim, é um tipo de planejamento que assim você não visa a redução de carga tributária, por exemplo, dos aluguéis, mas você visa já evitar um litígio, então você pode fazer essa doação em vida. E aí você deve estar pensando, poxa, mas eu não tenho muitos bens, ou eu não tenho quase nada, como é que eu faço? Será que isso não é só para quem tem dinheiro? Não, isso é um ledo engano, tá? O que você pode já começar a fazer, olha, eu não tenho bens, enfim, que eu sei que no futuro você vai conquistar tudo isso, né? Essa é a intenção, senão você não estaria vendo esse vídeo aqui. Então, qual que é a questão?
Não tenho nada, praticamente nenhum bem. Eu tenho já como começar a pensar nos meus filhos? Claro, a gente pode pensar aqui em uma previdência privada, a gente pode pensar no seguro de vida, a gente pode pensar em uma série de questões, né, de investimentos a longo prazo. E assim, no momento em que você tiver com um certo montante, a gente começa a trabalhar de outras formas. Nós estamos aqui para isso, tá? Para auxiliá-los. Além dessas dicas, é para auxiliar vocês. Nós estamos à disposição. Nossos contatos estão na descrição. Peço que você curta, compartilhe, tá? E tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco nos contatos abaixo, a gente vai respondendo vocês. É claro que essas respostas elas são curtas e não substituem uma consulta, tá? Até porque a gente está falando de algo muito complexo, tá? Então, quer dizer, se a gente for adentrar muito no assunto, aí a gente precisa realmente sentar, marcar uma consulta, enfim, para que a gente possa entender as dores, entender as necessidades de vocês, para que a gente possa fazer um excelente trabalho. Com essa mais uma dica, curta, compartilhe, até mais!